Deus. Faça uma pergunta para a igreja: ser discípulo é fácil? Sim ou não? Amados, eu creio que não é fácil, mas Deus, Ele é um Deus de projetos, um Deus maravilhoso, um Deus que faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Pedro. Porque Pedro, amado, nós vamos falar de discípulo. E nós podemos notar que Pedro, ele é um verdadeiro discípulo, mas ele passa por uma transformação tremenda. E nós precisamos almejar, desejar, sabe, essa transformação na nossa vida, para que nós venhamos ser um discípulo também do Senhor Jesus. Não é fácil nos dias de hoje, mas o desejo que está no coração de Deus é que todos nós venhamos ser um verdadeiro discípulo dele. Quantos acharam aí 1 Pedro capítulo 2? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a partir do verso 18. Diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado, porque estavas desgarrado como ovelha. Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano eterno Deus, Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Pois, ó Deus, nós muitas das vezes falamos que somos discípulos teus, Senhor, mas deixamos, Deus, de seguir os teus passos, seguir as tuas pegadas, ó Pai, e fazemos coisas, Senhor, que desagradam o teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a tua misericórdia está sobre a nossa vida. Por isso, Deus, nós te pedimos essa noite aqui nesse lugar, Senhor, sonda o nosso coração, esquadrinha, ó Pai, os nossos pensamentos, vê se há algum caminho mau e tira, Senhor, e nos conduz, Senhor, como um discípulo, para que nós possamos ter a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, modifica as nossas estruturas, ó Pai, para que nós, ó Deus, venhamos estar no centro da tua vontade, fazer o teu querer, ó Pai, e ser um verdadeiro discípulo. Aleluia. Soberano eterno Deus, envia os teus anjos nesse lugar, em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Pai, aqui nesse lugar, todo espírito do mal, que bate em retirada, no nome do Senhor Jesus. Que permaneça aqui, ó Pai, a tua presença, o Santo Espírito, ó Pai, em nós, e nos dá discernimento, nos dá entendimento, ó Deus, da tua palavra, para que teu nome seja glorificado e exaltado, e que nós possamos, ó Deus, essa noite, sair daqui, ó Pai, quem sabe com apenas uma frase, uma palavra, mas que vai mudar a nossa forma de pensar, de andar, Senhor, para que teu reino, Senhor, seja glorificado.
É o que nós te pedimos e te aplaudimos essa noite, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Aqueles que são verdadeiros discípulos, aplauda esse Deus, o teu Deus, o Deus que te cura, o Deus que te fortalece, o Deus que restaura a vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, nós podemos ver na vida de Pedro uma transformação muito grande. Se você lembrar ali no Getsemane, quando aqueles soldados vêm buscar Jesus, Pedro rapidamente, ele saca da espada e corta ali a orelha daquele soldado que veio para prender o mestre. Ele era um discípulo de Jesus. E o Senhor fala para ele assim: Pedro, você acha que se eu quisesse eu não pediria ao Pai, Ele enviaria uma legião de anjos aqui para me ajudar? Amados, eu fico vendo o chamado desses homens para ser discípulo de Jesus. O próprio Pedro mesmo com seu irmão naquele barco, Jesus simplesmente chega para eles, olha para eles e fala assim: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E olha aqui essa noite, amado, e eu profetizo aqui nesse lugar em nome de Jesus, muitos pescadores de almas aqui nesse lugar, nesse Guarujá, em nome de Jesus. Que Deus venha usar a tua vida, que você venha ser um instrumento usado por Deus para ganhar vidas, para ganhar vidas. Amados, Jesus então ele está caminhando ali naquele mar ali, e ele olha dois irmãos também dentro de um barco trabalhando com seu pai, e ele simplesmente olha para eles e diz assim: segue-me, segue-me. Aqueles dois irmãos, amados, eles estão com o pai é autoridade. Eles estão trabalhando ali no barco junto com o pai, para levar o sustento para casa, para ter uma vida melhor. Mas quando ele olha o mestre Jesus olhando para eles e simplesmente falando: segue-me, eles largam o pai no barco e começam a seguir a Jesus, as pegadas de Jesus. Amado, eu tenho certeza que o mestre hoje, pois aqui estão os discípulos dele, hoje o Senhor fala para cada um de nós aqui essa noite: segue-me, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso é o desejo que está no coração do Senhor. É isso que Ele quer de cada um de nós, meu irmão, nessa cidade aqui. Ou se você não é dessa cidade, seja de onde você for, o Senhor quer te fazer um pescador de homens, de almas, vidas. Amados, você olha aqui, esse texto é Pedro que está escrevendo. Pedro era sanguíneo, amado. Pedro era aquele que quando Jesus fazia uma pergunta para os discípulos, ele já se intrometia, já respondia. Pedro é aquele que os discípulos estão no barco e eles olham, Jesus está caminhando sobre as águas, e de repente eles se assustam, e Jesus fala: calma, sou eu. E Pedro é aquele que fala: se és tu, faz eu andar sobre as águas. E o mestre fala: vem. E ele desce do barco, ele tem a coragem. Isso é sanguíneo, amado. É pessoa que não, sabe, o sanguíneo, ele não calcula muita coisa não. O que vem na mente ele já faz logo. Tem algum sanguíneo aqui? Glória a Deus. Sabe, meu irmão, o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos liberta. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso aconteceu com Pedro também. Sabe por quê, amado? Porque Pedro, depois que o mestre morre, ele fala, né? Eu vou te seguir, se tiver que morrer contigo eu morro. Estou falando com as minhas palavras, né? E Jesus fala assim: Pedro, tu vai me negar. Não, eu não vou te negar. Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. E Pedro nega Jesus, o discípulo. Mas quando Jesus ressuscita, olha que amor é esse. O mesmo amor, amado, que Jesus tem por Pedro, Ele tem por cada um que está aqui essa noite. Ele chega para Pedro depois e fala: Pedro, você me ama? Ele se acerta com Pedro. Ele sabe que Pedro, ele conhece a estrutura, assim como ele conhece a estrutura de cada um aqui, amado. Ele conhecia a estrutura de Pedro, e Pedro muda. E Pedro agora, amado, ele está ali,
entende a sua missão, ele entende que ele é um discípulo do Senhor Jesus, ele entende que ele tem que dar continuidade ao trabalho de Jesus ali na terra, e ele está caminhando para orar, e ele chega na porta ali, Formosa, onde ele iria orar juntamente com mais um discípulo. Tem aquele homem ali aleijado, amado, pedindo uma esmola. Se fosse antigamente, Pedro, quem sabe, ia falar uma coisa para ele: eu não tenho nada para te dar, cara, vai te virar, não vou te dar nada não. Mas agora Pedro está transformado. Pedro olha para aquele homem, fita aquele homem nos olhos, e ele fala assim: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te. E Pedro dá a mão àquele aleijado ali, e aquele aleijado levanta e começa a andar com Pedro. Muitos de nós, às vezes, nós não temos, sabe, não temos o ouro, não temos a prata, não temos riqueza, mas nós temos Jesus e somos discípulos de Jesus. E precisamos, amados, sabe, dar continuidade. O ano está começando, é o segundo dia do ano, e você pode escrever a história da tua vida nesse ano de uma forma diferente, como um discípulo verdadeiro de Jesus, aquele que ama, aquele que quer fazer a obra do Senhor, aquele que quer estar na presença do Mestre. Pois eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, presta atenção, Jesus está aqui essa noite, Ele está aqui essa noite, Ele está aqui. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele é Espírito, Ele vive em nós. E eu quero te dizer, meu irmão, onde Ele está, o milagre pode acontecer. O milagre acontece. E é esse homem agora que está aconselhando futuros discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo, amados? Um discípulo cristão, porque existem outros discípulos aí, discípulos de homens, discípulos, quem sabe, de Buda, de outros deuses aí, aqueles com a letra minúscula. Amado, mas um discípulo cristão, ele imita Jesus. Ele faz as coisas do jeito, sabe, que o Mestre faz. Ou temos que procurar fazer. Amado, Cristo é o maior exemplo de vida. Ele é a escrita perfeita, o Senhor Jesus. Seguir é algo extraordinário, contudo não é fácil, pois o caminho de Cristo é o caminho de cruz, amado. Por isso que o Senhor fala na palavra dele, a palavra dele é viva e eficaz. Ele fala assim: olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga-me. Amado, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, é isso que nós buscamos para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos entender que precisamos negar nós mesmos. Negar o que, pastor? Negar muitas das vezes a nossa vontade, o nosso eu. Negar, sabe, aquelas coisas que desagradam a Deus. Aí sim nós vamos ser esses verdadeiros discípulos, amado. E é isso que está no coração de Deus. É isso que Ele quer que nós venhamos ser, discípulos do Seu Filho Jesus. Mas nós precisamos nos negar as nossas vontades, a vontade da carne, amado, que muitas vezes aflora. E nós, por muitas vezes, somos guiados pela vontade da carne, e aí fazemos coisas que desagradam o coração do Mestre, o coração de Jesus. Negue-se a si mesmo. Essa é a primeira coisa. Comece um ano diferente. Comece um ano, sabe, negando as tuas vontades. Coloca a tua vontade na mão de Deus. Deixa Ele te controlar. Seja um verdadeiro discípulo. Deixa Ele te dirigir os teus passos. Deixa Ele. É só você segui-lo. Trilhar o caminho dele, amado, é andar na contramão do mundo. Nós aqui no Guarujá, ou onde quer que nós venhamos estar, nós precisamos andar na contramão do mundo. Se as pessoas do mundo que não tem Jesus estão andando para aquele lado, amado, eu vou andar por esse. Se estão para lá, eu vou para cá. É diferente. No mundo aí, amado, sabe, se você quer subir numa empresa, vai puxar o tapete ali daquela pessoa para você ocupar o lugar. Não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. A palavra de Deus diz assim: olha só o que é andar na contramão do mundo. Se teu inimigo tiver sede, dá água para ele. Se ele tiver fome, dá comida para ele. Isso é andar na contramão do mundo. O Senhor Jesus, Ele fala: se alguém te bater, sabe, numa face, vire a outra. E eu fico assim, como
Pedro foi transformado. E ele está aconselhando agora, amado, esses discípulos, esses novos discípulos. Em 1 Pedro aqui 2, capítulo 18, o apóstolo, amado, que entende bem o que é isso, significa que ele está numa situação diferente agora. Ele sabe que ele é uma nova criatura, ele não é mais aquele Pedro. Ele tem que agir diferente, ele precisa seguir os passos de Jesus. E ele sabe, amado, que esse caminho é um caminho de sofrimento. E existem razões para isso, porque Pedro sofreu também. Ele é um servo sofredor. Os discípulos, amados, daquela época ali sofriam. Sabiam que era um sofrimento injusto. Mas reagir àquela situação, amado, era a sentença de morte para eles. Revoltar-se contra aquela injustiça era inútil. Amados, nós às vezes quando nos sentimos injustiçados, nós não conseguimos nos comportar como discípulo de Jesus. Às vezes não deveria falar isso para mim, eu não deveria ouvir isso, ou quem saiba, está errado o que ele quer que eu faça, isso é injustiça, eu não vou fazer isso. Pedro ensina, amado, que nós devemos nos calar. Se esses discípulos naquela época, amado, e naquela época tinha perseguição, Saulo de Tarso, que hoje transformado, e nós conhecemos como Paulo, era um perseguidor da igreja, queria prender os cristãos daquela época, queria prender os discípulos de Jesus, matar, e a igreja estava sendo perseguida, mas ao se rebelarem, amado, eles causariam para si mesmo, sabe, algo ruim, e para a igreja também. E Pedro era aquele sanguíneo que queria arrancar a espada e brigar, e Pedro agora está aconselhando de uma forma diferente. Qual era a saída para aqueles discípulos? O apóstolo lhe mostra, amado, que a melhor solução era seguir as pegadas de Jesus, pois ele também foi um servo sofredor. Jesus sofreu. Meu irmão, minha irmã, se você está sofrendo, se você está sendo perseguido ou perseguida, se você está sendo caluniado, caluniada, tenha paciência, confie em Jesus. Ele é teu advogado, é Ele que advoga a tua causa. Não precisa usar o teu braço forte, não precisa usar a tua força, o teu intelecto. É aquilo que nós costumamos falar com o bordão: entrega na mão de Deus, e tem que entregar mesmo. Entrega na mão do Senhor. Amado, ele também sofreu injustiça, Pedro. Mas Pedro não incentiva agora, amado, sabe, eles se rebelarem, como eu falei. Pedro pede para que eles venham ser submissos, independente daquilo que eles estão passando, independente da situação a qual eles estão passando ali. E nós também, amado, sabe, tem situações que nós queremos, sabe, agir de uma forma totalmente diferente, e agimos, e depois nos arrependemos. Nós precisamos, amado, em toda situação. Eu não sei, amado, qual situação que você está passando, mas uma pergunta você tem que fazer para você mesmo: eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor? Se no teu íntimo sim vier o sim, você tem que perguntar para você mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Se Ele é o mestre e você é o discípulo, você tem que fazer o que o mestre faria nessa situação a qual você está passando. Qual é a situação que você está passando? O que será que Jesus faria nessa situação que você está passando? Você que está aqui essa noite, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece, e Ele fala para você: tenha paciência, tenha paciência, seja submisso, com todo temor, amado, pois uma vez que Deus o chamou, Ele cuida de você. Se Deus te chamou, Ele cuida. Se você é um discípulo, Ele vai te dar direção. Era isso que Pedro estava falando ali para aqueles discípulos. O Senhor nunca falha. Mas como suportar, amado, uma situação assim tão adversa? Eu repito: paciência. Fala para o teu irmão: tenha paciência. 1 Pedro 2, verso 20, parte B.
diz assim: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Quer ser grato a Deus? Tenha paciência. Tenha paciência nessa situação. Ela vai mudar. Não pense que os olhos de Deus, amado, sabe, não está voltado não para você. Não pense que Deus não vê o que os seus discípulos passam. Mas Ele quer que os seus discípulos venham ter paciência. Paciência. Foi com paciência, amado, que Cristo suportou todas as afrontas. Filipenses 2, do 7 ao 8, fala: Ele assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, quando se manifestou e veio à terra, Ele era um discípulo também. O seu mestre era o seu Pai, que estava no céu. Jesus é o melhor modelo, amado, de submissão e paciência. Ele é o padrão, sabe, perfeito para todos nós. No verso seguinte, amado, Pedro, ele afirma, em 1 Pedro 2:21, também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Se você pegar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, amados, ali estão os exemplos de Jesus Cristo para a nossa vida. O que nós temos que fazer nos dias de hoje para ser um verdadeiro discípulo. E como nós falamos aqui no começo, não é fácil. Também não foi fácil para Jesus, mas Ele conquistou, Ele conseguiu. E se Ele conseguiu, meu irmão, você pode conseguir. Porque quando Ele esteve nessa terra, Ele foi 100% homem, e era dirigido pelo Pai. E se você não tomar decisões precipitadas, pedir a direção para o Pai, você vai fazer as coisas certas. Eu tenho certeza disso. Tudo que Jesus fez na terra, conforme registrado, amado, como eu falei nesses 4 evangelhos, é um exemplo perfeito a seguir. Ele é um exemplo especialmente na maneira de reagir ao sofrimento. Imagine se você tivesse o poder semelhante ao de Jesus e passasse por situações de afronta, injustiça, as quais Ele passou. Qual seria a tua reação? Nós podemos ver os discípulos da época, lembra? Senhor, quer que nós oramos aí, desça fogo do céu para consumir esses homens todos? Senhor, não. Primeira coisa, amado, para nós sermos um verdadeiro discípulo do Senhor, nós precisamos amar, ter o amor dentro de nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você tem que amar essa pessoa que está do teu lado, ou essa pessoa que está sentada lá na outra ponta. Não tem diferença nenhuma, não ter trato diferente com ninguém. Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos discípulos do Senhor. Todos nós somos iguais. E nós precisamos ter esse amor dentro de nós. Pedro, amado, como eu falei que lá no Getsêmani reagiu impulsivamente, sacando a espada e ferindo o soldado. Agora ele relembra aos discípulos qual foi a reação de Jesus. E a primeira reação de Jesus ali, amado, em todo momento que ele teve na terra, ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Observe, Pedro ele afirma isso no verso 22, na parte A, ele fala: o qual nunca cometeu nenhum pecado. Nunca cometeu nenhum pecado. Por mais severo, amado, que fosse o teste ali, por mais forte que fosse as pressões do mundo para levá-lo a pecar, ele permaneceu fiel ao Pai e à vontade do Pai. Inclusive quando ele estava na cruz, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, essa humilhação, isso que eu estou passando, Pai, mas que seja feita a tua vontade. Quantos querem a vontade de Deus aqui para a sua vida? Quem pode glorificar a Deus? Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? A vontade do Pai.
Por mais que aos teus olhos, meu irmão, você como discípulo não seja boa, mas ser um verdadeiro discípulo, ser discípulo, lá na frente, você vai ver que o Pai estava certo. Quem sabe, amado, você perdeu o amor da tua vida, e você está triste, está sofrendo. Saiba que Deus está no controle, o Senhor está no controle. Ele já sabia o que ia acontecer, e quem sabe Ele está te livrando, está te dando livramento. Que seja feita a vontade do Pai sobre a nossa vida, que seja feita a vontade do Pai sobre a vida de cada um aqui essa noite. Por mais que aos nossos olhos, como eu falei, não sejam boas, mas lá na frente você vai ver que Ele está certo. Ele não erra, Ele não perde nenhuma batalha, Ele é vitorioso, e Ele quer que nós como discípulos, amado, venhamos a ter vitória também nesse ano de 2017. Quantos creem nisso? Creia, amado, porque a palavra de Deus diz: se creres, verá a glória de Deus. Quem sabe o ano de 2016 foi um ano assim, que você não via a hora de terminar, e chegou o ano de 2017. Mas para ter vitória, você precisa ser um discípulo, precisa ouvir a voz de Deus, como foi falado aqui ontem, para poder ter vitória. Os verdadeiros discípulos, mesmo passando por aflição, mesmo sofrendo, amado, sendo injustiçado, tem vitória. Tem vitória. Quem sabe você está passando alguma injustiça no teu trabalho, não precisa reagir. Você tem o melhor advogado do mundo, Jesus. Jesus. Amados, aqui eu posso falar. Eu fui policial militar também. E quando eu fiz escola da polícia, amado, surgiu fizeram uma caguetagem, né? Eles falavam assim, os comandantes lá. E todo mundo da sala de aula falou: foi o Paulo. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Acho que por esse meu jeito de falar, todo mundo sabia. E de repente, amado, o pessoal virando a cara para mim, não queria andar comigo. E na pensão qual eu estava, eles iam sair e não queria que eu fosse junto, não queria andar comigo. Eu não entendia aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Um estava escovando os dentes, eu chegava e saía. Justiça. E de repente, amado, lá na frente, descobriram quem foi que fez aquela caguetagem ali para os comandantes ali. E viram que não era eu. E todo mundo achava que era eu que tinha feito. E eu, amado, eu confesso, eu não tinha esse Deus maravilhoso. Mas eu não reagi, eu fiquei quieto, me calei. Mas Deus tinha um propósito na minha vida, e por isso Ele trabalhou ao meu favor. Deus, Ele trabalha a nosso favor. Deus, Ele é um Deus poderoso, amado, que apenas um toque dEle e tudo se transforma, e nada fica em oculto. E quando eles descobriram, vieram todo mundo correndo para cima de mim, me abraçar. Eu também não entendia nada. Pô, desculpa, isso, aquilo, outro, tal. Eu fiquei contente, falei: agora eles vão me querer, agora eles vão me aceitar. Não sabia de nada. Eu vejo que isso já era a mão de Deus ali, né? Me guardando, me preparando. Nós precisamos, amados, seguir os exemplos de Jesus. Os motivos para pecar nunca são grandes demais, amado, pois em Cristo sempre temos motivo mais forte para evitá-los. Ele nunca mentiu. Uma pequena mentira poderia livrá-lo. E muitas vezes, amado, nós que falamos que somos discípulos, falamos uma pequena mentira para poder nos livrar de alguma coisa. Mas nós precisamos entender que nós somos os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nós não podemos mentir. A mentira não pode ter na nossa boca. Ele poderia se livrar com apenas uma mentira, mas o mestre disse:
sabe, algo tremendo aos seus discípulos. Ele falou que ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós precisamos também fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Mestre. E a mentira não pode habitar em nós. A mentira não pode passar pelos nossos lábios. No verso 22b fala sobre isso. A parte B. Pois quando ultrajado ele nunca revidou. Não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele nunca mentiu. Ele nunca revidou. O apóstolo Pedro, amado, explica que Jesus, quando foi insultado, jamais revidou os insultos. Ele não se vingava, nem lutava para se defender, mas suportava com paciência. É isso que nós precisamos fazer como um verdadeiro discípulo. Não revidar. Não podemos revidar. Quando ultrajado, aqui no verso 23 fala, como eu li aqui, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Você vê como nós, muitas das vezes, somos discípulos de Jesus. Sim, somos, precisamos seguir as pegadas do Mestre, o caráter do Mestre, né? Fazer o que ele fazia. Mas muitas das vezes, amado, nós não estamos seguindo as pegadas de Jesus. E o Senhor me mandou aqui essa noite para falar ao coração de vocês aqui, que Ele quer verdadeiros discípulos, que quando for ultrajado, quando for injustiçado, tenha paciência. Tenha paciência. Não queira pagar o mal com o mal. Pois o Senhor nos ensina, né? Se te bateu numa face, dê a outra face. A outra face é de Cristo. A outra face é você perdoar, não guardar rancor dentro do seu coração. Eu gostaria que você repetisse algo aqui essa noite. Repita assim comigo: o meu coração. Não, mas mais forte. O meu coração. Fala com isso, com firmeza. Não é terra de amargura. O teu coração, meu irmão, minha irmã, o meu coração não pode ser terra de amargura. Nós precisamos liberar perdão. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós não podemos ter mágoa, ter ressentimento. O nosso coração não pode existir essas coisas. Muitas bênçãos, amado, não chegam até nós porque nós não liberamos perdão. O verdadeiro discípulo, ele sabe que ele tem que perdoar, porque se ele não perdoar, o Senhor não ouve a oração dele. E não ouvindo a oração dele, não vai ter bênção sobre a vida dele. Entenda isso. Se você, amado, tem uma pessoa que você não liberou perdão, libere perdão, não importe o que ela fez. Não importe, o verdadeiro discípulo libera perdão. Porque ele sabe que quando ele chamar a Deus: Pai, eu preciso de Ti, Senhor, envia os Teus anjos. O Senhor vai enviar os anjos, porque ele tem um coração limpo, um coração puro. E é isso que o Mestre ensinou ali no Sermão dos Montes para os seus discípulos. Coração limpo, coração puro, é isso que nós devemos ter como discípulo do Senhor Jesus. Que você possa sair daqui essa noite, meu irmão, minha irmã, quem sabe entendendo apenas isso: eu preciso ter um coração puro, um coração limpo. Por isso que o Senhor fala que as crianças herdarão o reino, porque as crianças têm um coração puro. E nós, como os discípulos, precisamos ter esse coração de criança. Perdoar. Não importa o que fizeram para ti. Não importa se te maltrataram. Não importa se a tua mãe te jogou de lado. Não importa se o teu pai te bateu, te espancou. Não importa, hoje você está aqui, está na presença de Deus. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso libere perdão, não fique com essa mágoa, pois você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E Deus quer te usar como instrumento poderoso para efetuar os propósitos dele sobre outras vidas aqui nessa terra, nesse Guarujá. Aleluia, glória a Deus. Libere perdão. Libere perdão. Amados, Jesus nunca ameaçou ninguém.
quando ele foi ultrajado, quando ele foi injustiçado, ele nunca ameaçou. Ele poderia, como ele fala para Pedro, eu poderia orar ao Pai, pedir ao Pai enviar uma legião de anjos aqui, mas ele não fez isso, porque ele sabia da missão dele. E todos nós, amados, nós temos uma missão. O ano começou, é como se fosse, você tem 365 páginas de um livro para escrever a tua história como discípulo do Senhor Jesus esse ano. E isso é você e Deus, é você e o Mestre. Como é que você vai começar esse ano? Como é que você vai começar a escrever a história da tua vida esse ano? Comece como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Leia as Escrituras, Novo Testamento, veja o comportamento de Jesus, procure imitá-lo. Por isso que Paulo fala que nós devemos imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Ele teve um encontro com o Senhor e ele foi transformado, o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que nós precisamos, discípulos do Senhor Jesus, que estão aqui essa noite. Precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Não esse ano, amado, eu tomei isso para a minha vida. Esse ano eu quero ser diferente também. Esse ano eu quero ler mais a palavra do Senhor, eu quero me doar mais, eu quero fazer mais. E você, como discípulo do Senhor, esse ano eu não quero perder os cultos, eu quero estar na igreja, eu quero estar nas campanhas, eu quero participar, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar vidas, para quando acontecer aquele batismo eu poder entrar naquelas águas com vidas, porque a palavra de Deus diz que quem faz isso é sábio. Quantos têm esse desejo aqui? Aleluias, aleluias. Jesus, ele nunca ameaçou quando ele foi ultrajado. Bastava uma palavra para exterminar todos os inimigos dele, mas ele preferiu se calar. Ele sempre se sujeitou. Ao contrário de tudo, Jesus preferiu se entregar à vontade do Pai. Conforme o verso 23, a parte C, fala sobre isso. Mas entregava-se àquele que julga retamente. O Senhor, amado. Às vezes a gente pensa, será que Deus está me vendo? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Eu quero te dizer que Ele sabe. Não adianta, amado, aonde você estiver, Ele está te vendo. Salmo 129, se eu não estou enganado, fala sobre isso. Aonde eu irei? Ao mais alto dos montes o Senhor vai estar. Nas profundezas do mar o Senhor vai estar. Por isso que Ele está aqui essa noite, porque Ele é Espírito. E a palavra de Deus fala, onde estão 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente. Ele está presente aqui essa noite, meu irmão. O Senhor está presente aqui essa noite. Aleluias. Ele não buscou vingança, nem fez justiça por conta própria, amado, mas confiou na justiça do Pai. O ser humano tem a tendência a revidar e exigir o que é de direito, mas essa é a reação natural daqueles que não são discípulos. Nós, porém, devemos ser diferentes. Qualquer um é capaz de revidar, amado, mas só os discípulos cheios do Espírito Santo pode se sujeitar e deixar que Deus trave a sua batalha. Deixa Deus travar essa batalha. A palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração de Deus. É você achar que Deus não vai fazer e você querer fazer, é isso, com teus braços, com teu intelecto. Deixa Deus trabalhar. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ele não se atrasa. Ele sempre vai estar na hora certa e no lugar certo. Pois Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Ele te ama. O Senhor, Ele é o nosso Salvador exemplar. A terceira razão, amada, apresentada por Pedro aqui, para seguir os passos de Jesus,
é que Ele morreu por nós e nos salvou exatamente para andarmos em seus passos. Amado, nós andávamos nas trevas, nós éramos dirigidos pelo reino das trevas, mas o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz do seu Filho amado Jesus. Por isso que você está aqui essa noite, por isso que você está nesse lugar. Então Ele tem algo contigo, Ele tem um propósito na tua vida, Ele quer te usar, Ele tem algo para fazer ainda na tua vida. E eu tenho certeza que nesse ano de 2017 você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, e você vai glorificar o nome dEle. O apóstolo Pedro diz no verso 24: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Amado, na tradução aqui da Bíblia Viva, ela diz assim: morreu na cruz a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. 2 Coríntios, amado, 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Quem fez isso por você, meu irmão, minha irmã, e por mim, foi Jesus. Por isso que hoje nós devemos ser discípulo dEle e viver para Ele, viver para fazer a vontade dEle e não mais a nossa vontade. Por isso que nós precisamos negar a nós mesmos, para poder viver aquilo que o Senhor propôs para cada um de nós. Fala para o teu irmão: negue a si mesmo, meu irmão. Negue a si mesmo. A Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte, e que todos os homens pecaram e foram condenados à morte. Por outro lado, amado, Jesus veio a este mundo, tornou-se homem e habitou entre nós. Viveu 33 anos aqui na terra. Foi tentado em tudo, mas não pecou em nenhum momento. Amados, se Ele viveu aqui e não pecou, Ele merece viver e não morrer. Então aquela cruz não era dele, era nossa. Mas Jesus nos substituiu ali naquela cruz, a cada um de nós. Ele tomou o lugar que era nosso, por amor. Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Essa foi a maior prova de amor de Deus por cada um de nós aqui essa noite. Viver a vida de Jesus significa andar por onde Ele andou, seguindo o exemplo deixado por Ele. Foi para isso, amado, que fomos redimidos. Aliás, algo impressionante me chama a atenção nas palavras de Pedro, quando ele diz no verso 24: para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. A justiça é o nosso Deus. Ele nos fez entender, amado, que não somos salvos porque seguimos os passos de Cristo, mas seguimos os passos de Cristo porque fomos salvos. Para ser salvo, amado, o pecador não precisa de um exemplo, mas de um Salvador. Mas após ser salvo, deseja seguir de perto as pegadas de quem o salvou. Quem foi que te salvou? Você precisa querer seguir as pegadas dele. E para isso nós precisamos ser discípulos. Ser discípulo. Muitas das vezes, amado, eu sou pastor também, eu não sei aqui, mas às vezes nós falamos algo ali para uma ovelha, a ovelha que o pastor Mesquita e eu, nós sabemos que vocês não são nossas ovelhas. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus, e é uma responsabilidade muito grande na minha vida, na vida dele, que é de direcionar vocês, porque o Senhor vai voltar e vem buscar as suas ovelhas, vai arrebatar a igreja. E a palavra de Deus diz para mim, para o pastor Mesquita, que nós, amado, vamos responder, sabe, por cada um de vocês.
Mas muitas das vezes eu, o pastor Mesquita, falamos alguma coisa, uma pastora, e vocês não querem ouvir, vocês não querem seguir, vocês acham que é errado. Pedro aqui ele fala: seja como for, obedeça e tenha paciência. Obedeça e tenha paciência. Há uma responsabilidade muito grande na vida do pastor de vocês e da pastora. Eles têm que velar pela vida de vocês, orar pela vida de vocês, porque eles vão prestar conta para o Senhor Jesus. Então obedeça, seja verdadeiros discípulos do Senhor. 1 Pedro 2,25 fala: porque estavas desgarrado como ovelha, agora porém vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Aqui Pedro revela o passado daqueles discípulos, a quem a sua carta foi interessada, amados. Antes de conhecerem Jesus, nós éramos como ovelhas, sem pastor, que desorientadas vagavam sem rumo e sem destino. Nós vivíamos perdidos e expostos a todo tipo de perigo. Nós carecíamos de um guia, de um guardião, de um alvo. Agora tudo era bem diferente, como tudo é diferente agora para cada um de nós. Nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos mais sem direção. Hoje nós somos guiados, hoje nós somos guiados, porque eu creio que o Senhor vem, como eu falei, e vem buscar a sua igreja, amado. E eu tenho certeza que todos aqui querem encontrar com o Senhor Jesus ali nos ares. Todos querem ser arrebatados. Eu tenho certeza disso. Eles tinham Jesus como Cristo, pastor e bispo deles. Amados, o termo pastor é usado para designar aquele que cuida de ovelhas, conduzindo-as para o caminho, defendendo-as do inimigo, curando as que estão feridas e buscando as que estão desgarradas. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele é o nosso pastor. É o pastor que cuida da vida de cada uma ovelha. Ele é o bom pastor. Já o termo bispo significa simplesmente aquele que cuida, que supervisiona. Jesus está sempre nos guardando e guiando. E por isso nós temos que ter fé, amado, e crer nisso. A fé cristã não é uma crença. O nosso Pai se importa, cuida, está presente. Os seus olhos estão sempre sobre nós. Ele é o nosso guarda, o nosso protetor, que nunca dorme. Salmo 121, 3 e 4 fala sobre isso. Ele nos cerca por trás e por diante, e põe a mão sobre nós para nos proteger. Salmo 139, verso de número 5. Eu quero te dizer que Ele é o teu pastor. E no Salmo 23 diz: Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Mas para nada, amado, nada nos faltar, realmente nós temos que ser discípulo, e Ele tem que ser o nosso pastor. Nós não queremos que nada nos falte, mas para isso nós temos que entender que Ele é nosso pastor. Deus é tão sábio, e Ele usa homens para dirigir hoje as ovelhas que pertencem a Ele. Por isso que é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, como eu falei, na vida dos pastores de vocês. Ame-os, trate eles bem, seja submissos a eles, amados, sabe? Eles querem o teu bem, não querem o teu mal. Ele quer que você seja arrebatado. Ele quer que você seja arrebatada, meu irmão, minha irmã. Eles querem. Às vezes o inimigo, eu vinha conversando com meu irmão Gilson, que me trouxe aqui. Às vezes o inimigo distorce algo que o pastor fala na mente. O inimigo, sabe, ele trabalha dessa maneira, amado. Às vezes o pastor fala uma coisa, a pastora fala uma coisa, e você, como verdadeiro discípulo, sabe, se você não estiver no centro da vontade de Deus, o inimigo vem e distorce, e aquilo entra em você de uma forma diferente.
O verdadeiro discípulo se coloca no lugar do pastor. Por que será que ele está falando isso? Por que será que ele está agindo dessa forma? O verdadeiro discípulo se coloca no lugar da pastora. Por que será que a pastora está falando isso? Por que será que a pastora está se portando desse jeito? É desse jeito. E eu louvo a Deus que eu tenho alguns discípulos desses lá na Nova Joque. Porque não é fácil liderar um povo de Deus. Não é fácil conduzir o povo de Deus. Aleluias. O Senhor é o teu pastor? O Senhor é teu pastor, igreja? Nada te faltará. Nada. Nada te faltará. Oh Deus. Há muitas razões, amado, para continuar seguindo o Mestre. Jesus Cristo é o servo sofredor, o padrão perfeito, o salvador exemplar e o companheiro leal. Vale a pena seguir as suas pegadas e andar com Ele. O que acontece, amado, quando seguimos a Jesus para sermos seus discípulos? Primeiro, precisamos praticar a palavra do Senhor, e Ele nos diz que nós não podemos ser apenas ouvinte da palavra, precisamos praticá-las. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, você precisa praticar a palavra de Deus. Mas para isso você tem que ler a palavra de Deus. O inimigo sabe isso, ele trabalha. Tem muitos aqui que têm vontade de ler mesmo a palavra, mas quando vai ler dá sono. Quando vai ler a palavra de Deus, chega alguém em casa, o filho faz alguma coisa, e você acaba fechando ali a Bíblia e deixa ali de lado, e não leu. O inimigo sabe o poder que tem essa palavra. Porque essa palavra, amada, é uma carta para cada um de nós, escrita pelo Pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Todos os homens, amados, seres humanos que escreveram, não foi da mente deles. O Pai, através do Espírito Santo, estava escrevendo a cada uma coisa aqui nessa linda carta para nós. Por isso que a Bíblia ela é sagrada. Por isso que o Senhor leva os seus discípulos ao monte e começa a ensinar eles as bem-aventuranças. Bem-aventurado. Ele está falando, feliz será. Se nós, amados, não formos apenas ouvinte e praticar a palavra do Senhor, felizes como discípulos nós vamos ser nesse ano de 2017. E precisamos praticar a sua palavra. Quem segue os passos de Jesus é aperfeiçoado por Ele, porque a palavra nos constrange, amado. Quantos já foram aqui constrangidos pela palavra de Deus? Levanta a mão. Você vê como Deus é maravilhoso. Por isso que nós precisamos ler. A palavra é como água, quando você lê, ela vai te limpando, ela vai te purificando, você vai mudando a forma de pensar, a forma de agir, e aí você vai sendo um verdadeiro discípulo do Senhor. Verdadeiro discípulo. A palavra do Senhor nos constrange. Com base na história de Jesus, amado, estamos escrevendo a nossa própria história. Somos seus alunos, aprendizes. Se uma criança, amada, que está aprendendo a escrever, erra a escrita, o professor não a condena, nem a castiga, apenas apaga o erro e lhe concede a chance de começar de novo. O que eu quero te dizer é que você pode começar de novo nesse ano. Se você deu uma pisada na bola feia com o Senhor Jesus no ano de 2016, saiba que é um novo ano. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele é aquele que te dá a mão e te levanta e fala, filho, segue as minhas passadas, me segue. Que amor é esse? Que amor é esse, amados? Que amor tremendo tem esse Deus por cada um de você, cada um de vocês que estão aqui essa noite. Que amor é esse? Jesus também nos ajuda em nossos erros e com amor nos corrige. Se você falhou ao tentar imitá-lo e fez algo que ele jamais faria, não se desespere. Se você quiser se acertar, o bondoso Jesus
não o condenará por causa disso. Sabemos que há consequência, porque todo pecado tem uma consequência. Eu seria hipócrita se eu não falasse isso. Mas saiba que Ele te perdoa. E você pode começar de novo. Eu errei nesse ano de 2016. Eu fiz coisa que desagradou o coração de Deus nesse ano de 2016. Mas nesse ano de 2017, eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero estar na linha de frente. Eu quero andar e ser um discípulo diferente, o qual eu fui no ano de 2016. Nesse caminho, amado, Cristo vai aos poucos nos corrigindo, nos aperfeiçoando e nos tornando cada vez mais parecido com Ele. Quem segue os passos de Jesus é acompanhado por Ele. Na caminhada, Jesus nos trata com compaixão e nos auxilia em nossas fraquezas, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, verso 14 fala sobre isso. Ele não apenas deixou as pegadas, amado, mas também nos ajuda a segui-las, igual a um professor que segura a mão da criança e ajuda a escrever as primeiras palavras. Jesus segura a nossa mão e nos ajuda a cada passo. Quando caímos, Ele nos ajuda a levantar e a continuar a caminhada. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Quem segue os passos de Jesus é compreendido por Ele. Aquele a quem seguimos, amado, deixou a sua glória para tornar-se um de nós. Vivenciou todos os dilemas humanos, foi humilhado, traído, injustiçado e maltratado. Sentiu fome, sede, cansaço e solidão. Ele é um profundo conhecedor do sofrimento humano, pois foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3 fala sobre isso. Também foi ele tentado de todas as formas, mas ele não pecou. Por isso, quem segue os passos de Jesus pode ter certeza de uma coisa: você será sempre compreendido pelo Pai. Quando você enfrentar, amado, uma situação difícil, ore ao Senhor com a certeza de que Ele o entende. Assim se entregue totalmente à vontade dEle e confie nele. Eu quero estar concluindo, amado, dizendo algo aqui essa noite. Deus tem um alvo para todos os discípulos. E esse alvo é que nós devemos ser conforme a imagem do seu Filho. Esse é o alvo dele. Deus tem esse alvo para cada um de nós. Seu Filho, Jesus Cristo, foi o ser humano mais extraordinário, amado, que já existiu. Foi em tudo magnífico e perfeito. Por isso, segui-lo é o projeto mais precioso que podemos ter para a nossa vida. Mas segui-lo não é algo fácil, pois Ele mesmo disse, e como eu falei aqui: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas uma coisa é certa, amados, vale a pena seguir as pegadas dele. Ele nos entende, pois também sofreu como nós sofremos. Ele se tornou um de nós e provou que é possível vencer o mundo aqui entre nós. Como nós estamos nesse mundo, Ele esteve também, e Ele saiu daqui vencedor. Jesus é a escrita perfeita. Diante das pressões, amado, Ele não pecou, nem mentiu. Diante das afrontas, Ele não revidou, nem ameaçou. Ao contrário, entregou-se totalmente à vontade do Pai. Cristo é o nosso Salvador, Senhor e Salvador. Ele morreu a nossa morte para vivermos a vida santa e plena que Ele nos deu. Também é companheiro leal, que caminha ao nosso lado, que nos guia e nos protege. Por isso, diante de cada decisão, cada proposta, cada situação de conflito, amado, cada aflição, sempre pergunte: em meu lugar,
o que faria Jesus? Siga os passos de Jesus, pois ao segui-lo, você sempre será aperfeiçoado, acompanhado e compreendido por Ele. Queria chamar o louvor aqui para nós cantarmos um louvor a esse Deus maravilhoso. E eu quero orar pela igreja, para que essa igreja, a partir de hoje, saia daqui com esse pensamento. Que você, meu irmão, minha irmã, que está aqui essa noite, possa sair daqui dizendo para você mesmo: eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Vamos ficar de pé. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Bota assim no seu peito e diga assim comigo: eu quero ser, com firmeza, eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Que seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha, e que teu nome seja glorificado e exaltado, e que teu reino seja expandido nessa cidade, ou aonde quer que eu venha estar, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Vamos cantar uma canção a esse Deus, pois toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao teu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos louvá-lo. Não merecia tanta dor, mas por amor se sujeitou. Sofreu calado, seu corpo esmagado, morte terrível, crucificado. Como uma ovelha muda foi até a cruz e se entregou. Morreu por mim, morreu por você, morreu por nós naquela cruz. O sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim está. Hoje sou livre pra te adorar. O sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. Da morte me livrou e nada pode pagar o preço que em mim. Hoje sou livre, mas ao terceiro dia, o seu corpo desapareceu, ressurreto, sangue aceito, até a morte ele venceu. Mas ao terceiro dia, o seu
seu corpo desapareceu, ressurreto, sangue aceito, até a morte, mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, o seu corpo desapareceu, ressurreto, sangue aceito, até a morte ele venceu. Na cruz foi em meu nome, Jesus, da morte me livrou. Aleluias. E nada pode pagar o preço. Aleluia. Que em mim está. Glória a Deus. Hoje sou livre pra te adorar. O sacrifício, o sacrifício na cruz foi em meu nome, Jesus. É teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. E nada pode pagar o preço que em mim está. Hoje sou livre. Aleluia. Aleluias. Oh Deus, nós sabemos que Tu estás presente nesse lugar, Senhor. Deus, que nós não venhamos a fazer igual aquele jovem, ó Pai, que queria herdar, Senhor, a vida eterna e seguir, ó Pai, todos os mandamentos ali respeitando, e o Senhor então o convida para que ele venha ser um discípulo. Mas ele estava preso ao mundo, às riquezas desse mundo, pois ele não sabia, ó Pai, que o maior tesouro estava ali na sua frente. Que nós venhamos ter essa consciência, como verdadeiros discípulos Teu, ó Pai. Tu és o nosso tesouro maior, Senhor. Não há nada melhor do que estar em Tua presença. Não há nada melhor, Senhor, ó Pai, do que fazer a Tua vontade e seguir os Teus passos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sonda os corações essa noite aqui nesse lugar, ó Pai. Esquadrinha, ó Pai, vê se tem algo, Senhor, sobre os Teus filhos nesse lugar que impeça, ó Pai, de serem verdadeiros discípulos. Senhor, em nome de Jesus, vem com a Tua mão poderosa, vem arrancar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Efetua, Deus, a Tua obra, Senhor, nesta vida, Senhor. Que haja, Pai, um arrependimento, Senhor. Senhor, que essa pessoa, Senhor, venha Te colocar, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, na vida dela. Que ela venha Te buscar, Senhor, em primeiro lugar. Oh Deus, faça a Tua vontade, Senhor. Faça o Teu querer sobre a vida, Senhor, dessa igreja. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem com o poder desse lugar, Senhor. Manifesta, Deus, a Tua presença, ó Pai, nesse lugar sobre a vida dos Teus filhos. Sonda, esquadrinha, ó Pai. Restaura, enche, Pai, com Teu Espírito, Senhor. Enche, Senhor, com a Tua presença. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que te dá livramento, o Deus que cura e liberta, o Deus que te sara, o Deus que supre a tua necessidade, o leão da tribo de Judá, que está presente nesse lugar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Ele, o nosso Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Aplauda mais forte a Ele. Ele merece toda a honra, toda a glória. É para Ele, é para Ele. Ele merece, Ele merece. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém.